Bem, boa noite, senhores alunos. Eu comecei a gravação agora nesse momento. Temos 14 participantes aqui no momento nessa atividade online, tá? Desse período aí de pandemia, no nosso curso técnico de eletrônica. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar a gravação, já iniciamos a gravação, nós vamos começar a apresentação. Os senhores podem falar a qualquer momento, tá? Podem também encaminhar questões por escritas aqui no bate-papo, tá? Porque a gente tem essas opções de ou vocês entrarem com áudio ou entrarem digitando a conversa aqui no bate-papo. Eventualmente, durante a aula, eu vou dar uma parada, vou pedir para vocês participarem ou escreverem alguma coisa ou tirarem alguma dúvida, tá certo? Então, começando a nossa aula, a nossa aula não pode, né? A nossa atividade online de hoje, nós vamos continuar conversando sobre equipamentos e sistemas eletrônicos, mas a gente pegou os formulários que os senhores mandaram, tá? Todo o material que vocês separaram e mandaram para a gente, e o que que nós fizemos? Nós demos, no final, né, da aula passada, vocês mandaram para a gente, desculpa, no final da aula passada eu passei um questionário que vocês preencheram, tá certo? E eu pedi contribuição sobre o que que vocês tinham achado, o que que vocês tinham achado, como é que estava, o que que podia ser ministrado, o que que podia ser falado, e a partir do resultado, fiz uma análise no conteúdo e a gente preparou essa aula aderente ao que tinha sido apresentado por vocês, tá certo? Então vamos lá no próximo slide. Esse aí é o nosso objetivo, né? Que a gente apresentou desde a atividade online 1, que é desenvolver competência, habilidade, atitude para os alunos exercerem suas atividades no século XXI, entendendo o processo, conceito e tecnologia do século XXI, tá? E, vem cá, o que que a gente viu na atividade 1, né? Vamos fazer um resumão para quem não pôde assistir e relembrar. A gente falou primeiro dos equipamentos e sistemas eletrônicos, né? Falando do conceito básico que eles tinham entrada, processamento e saída, tinham essa sequência lógica. Nós falamos também que os circuitos eletrônicos faziam cálculos, antes de mais nada, cálculo. E que nós tínhamos os transdutores que transformavam uma forma de energia em energia elétrica, que os nossos circuitos, equipamentos, sistemas eletrônicos trabalham com energia elétrica, que os circuitos digitais tinham mais recursos e que a hierarquia, o ecossistema básico da eletrônica era o seguinte, né? De cima para baixo, top para down. Sistema formado por equipamentos, equipamento formado por circuitos e os circuitos formados por componentes. Tá certo? A gente fez até analogia com letra, sílabas, palavra, frase, tá certo? Então essa é a primeira parte. E depois, na atividade 1, nós começamos a falar do quê? O ciclo de vida do equipamento, circuito, do sistema eletrônico. Falamos do ciclo de vida só material, que era fabricação, venda, operação, manutenção. Falamos da importância de você fazer essa gestão e esse controle do ciclo. Falamos também da importância do projeto e da etapa de processo nesse ciclo de vida. Tá? O que que era projeto que você só fazia uma vez, o que que era processo que você fazia sempre. Da importância do estudo de viabilidade quando você quer fazer um equipamento eletrônico, né, no projeto. E a gente falou do projeto de engenharia, do projeto conceitual, do básico e do detalhado. Explicamos o que era o contexto de cada um, que ele ia se aprofundando e aumentando a complexidade, tá certo? Esse é um background do que a gente fez na atividade 1. Bem, dentro daquilo que a gente tinha falado na atividade 1, né, desse ecossistema aí da eletrônica, do sistema, do equipamento, do circuito, do componente, vocês voltaram muito falando, olha, a gente quer conhecer o conceito de sistema, o que é o sistema, ótimo. Então vamos falar sobre sistemas. Para que a gente possa entender o conceito de sistemas,
eu vou fazer o uso de umas ferramentas de organização de sistemas e métodos, OSM, que nós falamos na aula de organização do trabalho e normas, OTN. Então, quem está no primeiro período ainda não viu, tá? Mas quem está no segundo, terceiro, quarto, os alunos da manhã ou os alunos do dia que não tem aula comigo, olha só, se você não lembra, devia lembrar. Nós falamos que a organização de sistemas e métodos é muito importante para nós dotarmos as nossas atividades do dia a dia, atividades práticas, de metodologia científica. Então, para isso, a gente tem organização de sistemas e métodos. E elas têm algumas ferramentas muito importantes, tá? Para auxiliar na elaboração, na melhoria da análise desses procedimentos, desses processos, desse dia a dia real. E nós vamos falar de três. Em organização de sistemas e métodos, nós temos organogramas, formulários e fluxogramas. Tá? Organograma é aquela representação de quem é quem na empresa, hierárquico. Formulário, todos nós sabemos, né? Aquela folha. Hoje em dia, a maioria dos formulários é online, como aquele que a gente estava divulgando do curso do professor Evandro em Telecom. Né? Você preenche o formulário. E o fluxograma é uma sequência de atividades, por onde você vai fazendo informações. Então, qual a analogia dos três em eletrônica? Em eletrônica, o organograma é um diagrama de blocos, um em blocos. O formulário na eletrônica é uma folha de dados ou datasheet, principalmente em componente eletrônico. E o fluxograma, a gente tem um bom exemplo que é o fluxograma de reparo do equipamento e sistema. Essas ferramentas vão permitir a gente entender os sistemas. De que forma, Milton? Vamos lá. Olha aí. Circuito eletrônico. Vamos lá, né? Aí eu tenho duas figuras. Eu tenho o circuito eletrônico por meio do seu esquema, diagrama elétrico, esquemático do mesmo, e do outro lado eu tenho o circuito físico do mesmo. Como é que eu vou entender o funcionamento do circuito físico? É olhando o esquema? Bem, a gente que cursa eletrônica sabe que a gente olhando o esquema eletrônico até entender a função de cada um, que faz, de onde vem o sinal, para onde, não é uma coisa fácil. E aí que a OSM nos auxilia. De que forma? Dessa forma aqui. O diagrama em blocos, eu posso fazer uma analogia, tá, gente? Com um organograma. Então, contrário do esquema, um diagrama em blocos não mostra as ligações elétricas todas, nem os componentes. O mesmo é a representação de equipamento, um sistema, onde as principais partes da função são representadas por blocos, ligados por linhas, que mostram as relações do bloco e o seu trajeto. Normalmente é da esquerda para a direita. Cada bloco é uma parte do circuito ou de um equipamento, no caso, sistema, e o nome da função. Então, olha aqui. Esse esquema eletrônico aqui, que a gente está vendo à esquerda, é um rádio AM, com um amplificador de RF, um misturador, um oscilador local, um amplificador de frequência intermediária, o detetor de envoltória e o amplificador de áudio. Está vendo? Da esquerda para a direita é como a gente escreve. Então, muitas vezes, no diagrama, algumas partes são omitidas. Por exemplo, aqui no esquema eu tenho a fonte de alimentação aqui embaixo. A bateria de 9 volts, cadê ela aqui? Não está. Se você for ver, várias coisas não são representadas no diagrama em blocos. É uma representação simplificada, mas ela é fundamental para que a gente entenda o funcionamento ou do equipamento ou do sistema. Sem o diagrama em blocos, não tem entendimento, não rola. Certo? É ele que vai dar para a gente o conceito de como as coisas são interligadas e como elas funcionam. Um outro exemplo, como é que a OSM ajuda a eletrônica? Formulário, eu peguei a folha de dados, a gente está vendo aí uma folha de dados de um transistor, um BC da vida, um 635, 637. É um documento que tem todos os dados e características de equipamento de um produto, ou no nosso caso aqui é de um componente eletrônico. É igualzinho ao formulário, mas com imagem, com bloco, com tabela.
No caso dos componentes, são como se fossem manuais detalhados. Potência, resistência, dimensão, pinagem. Lembra do projeto executivo que a gente falou na atividade 1? Pois é na folha de dados que tem. E hoje em dia, gente, eu não coloquei aqui, as folhas de dados são bancos de dados. Até rimou, né? As folhas de dados são digitalizadas. Aquele applet do professor Adriano que mostra a pinagem de componentes é um grande banco de dados que o professor Adriano está compilando há anos e ele disponibilizou. Quem não conhece o app do professor Adriano, ele está lançando para iPhone também, me fala, eu já divulguei esse app várias vezes. Ele mostra a pinagem de inúmeros componentes eletrônicos. O professor Adriano está catalogando componentes da Rússia, componentes fora de catálogo, está muito completo. Por quê? Porque é um banco de dados, tá certo? É um banco de dados onde ele fez um formulário padrão onde ele representa os componentes. Eu vou ver se eu coloco numa próxima aula o applet do professor Adriano explicando como ele é útil aos projetistas. O applet tem mais de 100 mil usuários no mundo. O applet é uma potência. Por quê? Porque ele é prático, os projetistas usam. E o applet dele é uma referência no mundo eletrônico. Então, só para exemplificar, né, formulário, folha de dados e como esses dados são úteis no projeto executivo, tá? Vamos continuar aqui na OSM, na eletrônica. Um fluxograma, eu posso botar um fluxograma, é muito parecido com o diagrama de blocos que a gente falou. Mas um que é muito útil para a gente é o fluxograma de reparo. Desde aquele básico, como está aí na tela, ó, a fonte não funciona. Tem fusível? O fusível está queimado? Está ligado na tomada? O botão de power tá ligado? Mas, gente, é procedimentar. É fazer um roteiro. Infelizmente, a nossa cultura brasileira, nós somos ruins de seguir procedimento. Felizmente, é o que está acontecendo até no nosso caso na pandemia. A nossa cultura não é muito seguir o procedimento, é seguir o procedimento que nós gostamos, não o procedimento que alguém planejou. Então, gente, minha experiência para vocês, eu mesmo sou reativo a alguns procedimentos. Aprendi que não pode ser. O procedimento tem falhas? Pode ter. Tem oportunidade de melhoria? Sempre tem. Mas sigam o procedimento. Sigam o procedimento porque é melhor do que não seguir. Tá? Ah, professor, mas você mesmo na aula de SMS fala que no caso da plataforma Piper Alpha, todo mundo que seguiu o procedimento morreu. É isso mesmo. Por quê? Porque o procedimento estava errado. Mas não quer dizer que você não vai seguir o procedimento sim. Pô, professor, então, por quê? Olha, as plataformas estavam no início, eu não sabia, mas, gente, toda evolução da raça humana é baseada, atualmente, nos últimos 500 anos, na evolução da ciência. Então, não conhecemos fonte melhor. Depois que foi analisado o acidente da Piper Alpha, eles mudaram todo o procedimento. Todo. E é muito melhor um procedimento feito por um grupo de cientistas, de técnicos, de padrão, do que um louco que, isso está errado, eu vou fazer da minha cabeça. Pode até estar certo, mas a cabeça dele, a chance de estar errado é muito maior do que a de um grupo de especialistas que estabeleceu um determinado procedimento. Então, meu recado como professor é: cumpra um procedimento. Tá certo? Então, recado dado, fluxograma é o último elemento do OSM, tá? Então, vamos agora falar especificamente de sistema. Deixa eu... Opa, peraí que eu não podia não. Voltei. Gente, deixa eu beber uma água aqui. Alguma dúvida até agora? Alguma questão? Deixa eu ver se vocês publicaram alguma coisa. Por enquanto não, professor, tá tudo certo. Obrigado, Bruno. Vamos continuar aqui então. Vamos falar de sistema? Bem, eu não inventei nada não.
eu peguei a definição da Wikipedia, né? E fez uma adaptação. Sistema, conjunto de elementos interdependentes, ou seja, há uma dependência entre eles, de modo a formar um todo organizado. Sistema é combinar, ajustar, formar um conjunto. Todo sistema possui um objetivo geral a ser atingido. Eu não sei porque eu esqueci de botar isso em negrito, sublinhado e enorme. Gente, sistema tem um objetivo. Se alguém começar a falar em sistema com você, você pergunta qual o objetivo desse sistema? Qual o objetivo? É para fazer o quê? Não existe sistema sem objetivo. E o sistema é um conjunto de órgãos funcionais com comunicação entre os mesmos. A boa integração dos componentes é chamada sinergia. E aí começa a entrar a gestão. Gestão do quê, professor? Da segurança, da eficiência energética, de uma boa vida útil, poucas falhas, operação segura, tá? Fácil. Então, é essa sinergia que a gente Muda, quer. professor. Tá mudo ainda, gente? Alô, alô? Tá mudo ainda, Bruno? Não, professor, voltou. Ficou quanto tempo mudo? Uns 3 segundos? Deu para escutar direto aqui. Ah, então tá bom, Reinaldo. Fiquei preocupado agora. Eu vi aqui, eu sem querer, eu encostei aqui na barra, no mouse e apertou o mudo. Então vamos lá voltar aqui para a apresentação. O que acontece? Milton, qual a representação de sistema? Está na apostila, está na atividade 1, eu coloquei lá, sistema genérico, da apostila do professor Gouveia e do professor Zé Carlos. Os professores Gouveia e Zé Carlos até permitiram, eu vou mandar a apostila para quem quiser, a apostila deles é excelente, uma apostila específica sobre aplicação eletrônica. Então, olha só, uma das primeiras imagens que eles colocam é essa aí, ó, sistema genérico. Olha aí o diagrama em blocos. Tá certo? Entrada, processamento, saída, isso é um sistema genérico, gente. Tá? Mas eu pensei assim, pô, vamos procurar um sistema prático para a gente exemplificar. Onde eu fui? Vocês já sabem que eu gosto muito do Teleco, né? teleco.com.br, tá o link aqui embaixo. Falei, pô, esse site é muito bom, tem tutoriais, tem cursos, tem vídeos. Eu vou procurar aqui um tutorial sobre sistema. E eu achei um sisteminha muito legal. Sistema de detecção e combate a incêndio. Para infraestrutura, né, para ambientes, né, de telecomunicações. Os caras fizeram um tutorial que está aí o link falando sobre o sistema de combate a incêndio em telecomunicações, com os requisitos, as normas específicas de telecomunicações. Então, é um sistema de contenção em caso de acidente causado por incêndio, provendo a proteção, atuando apenas no caso de haver a detecção de alguma anormalidade no ambiente monitorado. E olha só, ele tem esses 4 módulos funcionais aí. Gente, fechou a definição do sistema? Fechou. Qual o objetivo? Contenção em caso de acidente causado por incêndio, provendo a proteção do ambiente, atuando apenas em caso de haver detecção. Pronto, já tem o objetivo. Contenção em caso de acidente e incêndio. E os elementos? A gente está vendo esse diagrama em blocos aí. 4 grandes blocos. Um de detecção. Tá? O detecção manda informação diretamente. A gente vê uma seta contínua e setas pontilhadas, né? Por quê? Diretamente ele manda para supervisão e controle, mas indiretamente, por meio da supervisão e controle, ele manda para sinalização e manda para extinção de incêndio. Porque a sinalização, muitas vezes, começou a pegar fogo no lugar. E isso aí é da minha experiência, né? Uma das extinções de incêndio mais
A SMS, a gente também vê isso. Um dos métodos de extinção de incêndio, classe B, eu espero que vocês lembrem, classe B, equipamento eletroeletrônico. Eu tenho CO2 e eu tenho pó químico. Gente, CO2 é asfixiante. Então, se eu for colocar CO2 em um ambiente, eu tenho que sinalizar para ninguém entrar no mesmo. E, Milton, é supervisão e controle. Muitas vezes, hoje em dia, a gente vai falar isso na atividade hoje. Eu tenho que sinalizar, mandar para o controle local. Então, por exemplo, a antena de celular, ela funciona no local ermo. É a antena e um container ali embaixo com a eletrônica, com os circuitos de comunicação. Se pega fogo ali, ninguém vai ver. Eu tenho que avisar a central que está pegando fogo. Tá certo? Isso é interface com sistemas externos. Então, eu tenho que detectar, impedir que a pessoa entre no container e eu tenho que fazer a extinção do incêndio e sinalizar que a extinção do incêndio pode não ser suficiente também. Tá certo? Então, olha, a gente já viu os relacionamentos entre os blocos de controle e o relacionamento entre eles e o objetivo do sistema. Vamos agora fazer um exercício. Olha aí, está uma representação física. Né? Os caras fizeram um tutorial ótimo. Eu tenho alguns elementos aí, mais ou menos fisicamente, né? Vamos lá. Eu tenho aqui a porta, né? Dá para ver, eu tenho a porta onde entra a pessoa. Eu tenho um botão manual off. Eu tenho um detetor de fumaça. Eu tenho um bocal difusor de descarga de gás. Eu tenho painel de controle local e eu tenho um cilindro de FM200. Deve ser CO2. Olha as interligações. Essa linha contínua deve ser cabo elétrico. E manda para onde? Manda aqui, ó, para um luminoso e para um sonoro. E aqui já vem uma tremenda dica, né? Um spoiler, né? Sinalizadores. E olha, tá vendo que eles estão representados fora da sala, justamente para alguém que for entrar na porta não entrar. E por que que esse botão aqui está perto da porta? Se você vê incêndio aqui, você vai sair correndo, vai apertar o botão e vai sair. Tá? E o CO2 sai daqui desse cilindro, ele é liberado, tá vendo aqui, ó? Deve ser uma válvula de controle de disparo que vem do painel de controle e libera o CO2 para a sala. O exercício, eu vou dar 2 minutos, é muito, né? Para vocês, nesses elementos, ó, cilindro, painel, detetor de fumaça, bocal difusor, botão e os sinalizadores, aonde estão os elementos do sistema, fisicamente? Vamos lá, gente. Vocês têm 1 minuto aí para. Vão pensando aí, 1 minutinho para vocês pensarem. Vamos lá. Detetor de fumaça. É um tremendo spoiler, né? Que elemento do sistema ele é? Detecção, né, professor? Por Detecção. favor. Ficou fácil, né, professor? Detector é da onde? Detecção. Vamos pro próximo aqui. Botão manual on-off. É de que elemento? Não, pior que não. Vitor, podia ser, mas ele é deteção. Sabe por quê? Porque ele é um elemento de entrada no controle. O controle, a filosofia dele é monitorar as entradas e acionar as saídas. O botão, por si só, ele não aciona nada, ele depende do controle. Entenderam? Então, o botão é que a gente pensa que a detecção é só automática. Não é. Eu tenho detetor de fumaça, esse é automático. Entrou fumaça, ele funciona. Mas o botão é uma detecção, só que é manual. A gente está cansado de ver isso nos prédios, é aquela caixinha vermelha normalmente perto das escadas. Tá certo? Nos prédios todos têm essa detecção. E o detetor de fumaça também fica lá no teto.
Tá certo? Vamos ver o outro aqui, ó. Ok, bocal difusor de descarga de gás. Esse é a extinção de incêndio. É isso aí. Ficou fácil, né? Porque é por meio dele que vai sair o CO2, que vai sair o elemento que vai abafar o incêndio. Tá bom? Vamos lá mais aqui um pouquinho. Opa, desculpem. Cilindro de FM200. É do que também? Eu errei, eu vou perder meu ponto. Extinção. Exatamente. Ele também é um elemento de extinção. Porque o bocal por si não faz nada sem o CO2 ou sem o pó químico que está aqui nesse cilindro. Então, eles atuam em conjunto, são os dois elementos de extinção. Menos meio ponto aqui para o professor. Tá certo? Bem, agora eu tenho aqui, ó, luminoso, sinalização e o sonoro. Isso aí fica até sem graça, né? Também é de sinalização. E eles ficam do lado de fora da sala. Quando eu começo a injetar o CO2 ou o gás, ou o pó químico aqui, eles começam a piscar e a fazer sinal sonoro, de modo a alertar as pessoas a não entrarem na sala. Tá certo? E quem sobrou? O controle, né? Que Painel de é controle. exatamente painel de controle, que é de que elemento do sistema? Supervisão Supervisão e controle. ficou fácil. Gente, essa é uma visão de sistema. Tá legal? É uma visão de sistema. Um sistema que a gente consegue ver até fisicamente, está próxima do nosso dia a dia, a gente vê nos prédios, sistemas de automação predial. É uma das atividades que eu estou pensando, fazer uma atividade só sobre automação predial, pô, CFTV, combate a incêndio, roleta, controle de iluminação, como a gente faz no trabalho do primeiro período. Uma tremenda atividade que a gente bota vários assuntos perpendiculares aqui da eletrônica. Mas vamos continuar aqui, vamos para um outro sistema. Agora eu abusei, né? DWDM. Dense Wavelength Division Multiplexing. Multiplexação densa por divisão de comprimento de onda. Gente, antes de falar do sistema, tem que explicar. Tecnologia que combina dezenas de canais de comunicação em uma única fibra ótica, economizando as fibras e equipamentos. Está aí o objetivo. Está aí. Combinar canais de comunicação em uma única fibra, economizando fibra e equipamento de transmissão. E aí o sistema diz a descrição. Comprimento de onda tal, pode alcançar 1 terabyte, utiliza janelas de transmissão. Gente, eu não consigo nem falar dos elementos do sistema. Olha a figura aí até a esquerda. Esse aí, atenção, não é todo o sistema DWDM, é só uma parte. Tá? Eu tenho ali a controladora, que por meio de uma interface OSC. Aqui eu tenho a transmissão e a recepção do DWDM. Aqui são só os amplificadores. Gente, olha os multiplexadores e demultiplexadores de comunicação. Os VOAs, que eu nem sei o que é, está lá escrito dentro do artigo o que é. E eu tenho os transponders, que são os transdutores. Tá, professor, entendi. Então, eu tenho as janelas de transmissão definidas pelo ITU, G692, com o escopo de utilização da DWDM. Tá. Não preciso nem dizer mais nada, gente. É um sistema extremamente mais complexo. Deixa de ser sistema? Não. Tem partes que são... Não. Olha o diagrama de bloco deles. São interligados? São. Vamos fazer uma listagem, tá nesse tutorial que vocês estão vendo aí o link, aqui embaixo do telão. Tem um tutorial em 7, 8 páginas, atenção, dando um overview do sistema. Ok, gente? Então, o que eu quis mostrar com isso? E, gente, eu tenho sistemas simples e sistemas complexos, mas todos eles não fogem de algumas premissas. Quais são essas premissas?
essas que eu estou colocando aí na tela. Todo sistema, independente do tamanho, da complexidade dele, eles têm um objetivo, ponto. Seja combater incêndio, seja economizar fibra ótica, sempre vai ter um objetivo o sistema. E outra, é formado por elementos que são relacionados entre si. Manda informação para o outro, depende do outro, comunica diretamente, comunica indiretamente, eles são relacionados. E o por último, que fica, assim por dizer, como subentendido, é que esses sistemas, o sistema deve obedecer requisitos de gestão, eficiência, segurança, operacionalidade. Então, eu não posso fazer um sistema, hoje em dia, que seja baixa eficiência, não use ou polua, ou não utilize bem os recursos minerais, ou apresente riscos à segurança dos operadores ou dos montadores. Gente, eu tenho que fazer uma visão integrada, holística desses sistemas. Tá certo? E a melhor representação é essa, da apostila do professor Gouveia e do professor Zé Carlos. Tá certo? Bem, com isso, eu fechei o overview que eu queria de sistemas. Tá? Alguma dúvida aí? Vocês ficaram com dúvida? Alguma questão aí? Não, você. Não, tranquilo, tranquilo. Beleza, beleza, gente. Vamos continuar aqui. Agora a coisa vai apertar mais um pouquinho. Mais uma vez, relembrando a atividade 1. Quando nós falamos do ciclo de vida material dos equipamentos e sistemas eletrônicos, a gente falou que tinham várias etapas e vários dos senhores manifestaram: pô, professor, fala um pouquinho mais de reparo e manutenção. Ótimo. Vamos lá. Vamos falar de reparo e manutenção um pouquinho. Tá? De que ponto, professor? Eu não sei quantos de vocês já viram esse fluxograma, tá? Mas é um fluxograma que quem trabalhou com manutenção ou vai trabalhar vai ver dessa forma, né? É o seguinte, o equipamento do sistema funciona? Sim ou não? Sim. Não mexa. Então, ponto. Não há problema. A coisa funciona? Não, não funciona. Você mexeu nela? Sim. Aí aqui, normalmente, né, você tem um problema. Você é um idiota. Ai, que horror. Alguém sabe? Não. Esconda, então não há problema. Não, gente, não é para fazer isso. Outra forma é o seguinte: sim, você pode culpar outra pessoa? Sim. Gente, tirando a brincadeira, a manutenção, mais do que isso, do que culpar outra pessoa, esconder, fingir que não viu, não vai estourar na sua mão, é garantir o funcionamento dos equipamentos e sistemas. Para a gente nem entrar nisso aqui, ó. A gente só fazer esse caminho soft aqui, a coisa funciona assim, não mexa, não há problema. Nós queremos garantir a operacionalidade. Milton, mas se não funcionar, ou se você souber que daqui a pouco ela não vai funcionar, para isso que entra a manutenção. Vamos estudar? Vamos lá ver, Milton, como é que vai ser se a coisa deixar de funcionar. Opa, espera um instantinho. Pronto, esse efeito turboeletroluminescente aqui. Eu estou apresentando aqui a curva da banheira, é esse nome. A gente fala um pouquinho dela em OTN, tá? E eu marquei aqui uma fase chamada fase inicial. Aqui é o tempo, gente. É o tempo de vida do equipamento ou do sistema. Aqui é quando ele é colocado em funcionamento. O que acontece? Essa curva aqui que eu estou mostrando com o mouse é a curva de falhas. Você vai falar, pô, Milton, logo no início tem inúmeras falhas? Tem. É a fase que mais tem, chamada mortalidade
infantil. Por que, Milton? Por quê? Porque nessa fase inicial, a gente tem problema de fabricação. Pô, às vezes o componente não foi bem soldado, com mau contato, ou mesmo na hora de instalar o equipamento, o sistema ficou torto, ficou desalinhado, não ficou com acoplamento bom, o cabo não foi bem conectado, o pino não foi bem crimpado. Gente, às vezes tem erro de projeto. Por exemplo, eu coloco uma dissipação de calor para um determinado semicondutor, o ambiente que ele fica é confinado, ele não consegue dissipar, tá certo? Ou aquece mais do que devia, ou a tensão tem um transiente que ele não contava, montagem correta. Gente, eu tenho um monte de falha possível no início. Por isso, as falhas iniciais são muitas no início, elas vão decaindo com o tempo. Eu tenho falhas aleatórias, que são sempre constantes no ciclo de vida. Eu tenho as falhas por desgaste, que são poucas no início e no final eles vão aumentando. Então eu tenho dois momentos bem claros. A fase inicial, que é uma banheira isso aqui, né? A fase inicial, que eu tenho muitos problemas, eles vão caindo, até que chega a um ponto mínimo. Aí eu tenho a vida útil do equipamento. E quando a vida útil vai acabando, eu vou tendo as falhas por desgaste. Olha só, esse gráfico mostra uma analogia com o nosso curso técnico de eletrônica da importância de um projeto de engenharia bem feito, como eu falei na atividade 1, que a gente faz muito projeto básico nas nossas disciplinas. Calcular corrente, calcular contenção, calcular dissipação, ver o ponto de operação exato, porque esse projeto de engenharia, se for mal feito, vai permitir muita mortalidade, falhas iniciais. E a montagem, então, nem se fala. Nossas aulas de montagem no laboratório são críticas para quê? Para eu saber soldar, conectar, montar, ver o funcionamento. Gente, até o protoboard na aula de medidas é uma forma de montagem. Eu verificar mau contato, ver se está correto. A ponta de prova que não funciona é uma aula, uma tremenda aula de falha inicial, de montagem, de conexão, tá certo? Então, as nossas disciplinas, apesar de serem isoladas, elas têm uma visão integradora nesse momento. Porque muitos dos problemas que a gente tem são causados por montagem, por mal conexão, por contato. E olha, gente, é uma coisa que eu vou falar agora da competência, habilidade e atitude de vocês. Como professor, 24 anos de professor do curso técnico de eletrônica, muita aula no laboratório, tem aquele aluno que senta, não está funcionando. Quantas vezes, como professor, eu cheguei e vi que era uma simples ponteira, ou a fonte não estava ligada, ou alguma coisa não conectada. Bem, os senhores que me conhecem já sabem, né? Como eu procedo. Não acredito que os senhores alunos não tiveram competência. Mas uma coisa é na escola, onde nós, professores, agimos com muito amor e carinho no coração. Tá, eu ia fazer um coraçãozinho aqui com a mão. Outra coisa é quando os senhores cruzarem a porta, forem para o mundo real do trabalho, da competitividade, onde é faca nas costas. Gente, não dá. A proatividade e a vontade de realizar, a competência de, sabe, de buscar a solução é importante no profissional técnico, gente. Essas falhas iniciais você tem que ter em mente como combatê-las. Tá? Por mais que a gente bote eletrônica, por mais que a gente bote dispositivo, depende de vocês também. Tá certo? Então, vou continuar aqui. Vamos lá, essa terra lá maravilhosa, mudando. A curva de banheiro e os ciclos de vida, né? Após a fase inicial, eu falei, eu tenho a vida útil, que normalmente é a fase mais longa, né? Esse gráfico aí não mostra. Normalmente a vida útil é 20, 100, 200, 500 vezes maior do que a fase inicial e a final somadas, tá? Então, eu tenho que nessa vida útil escolher a estratégia adequada de manutenção. O que é adequada? Otimizar segurança, eficiência, operacionalidade e custo, dinheiro. Então, eu posso
ter intervenções corretivas, preventivas, técnicas preditivas. Qual escolher? Porque eu quero aumentar a vida útil para minimizar o desgaste. Porque com o tempo eu vou ter desgaste até que vai ter uma hora que eu vou ter que ou atualizar ou modificar o equipamento ou descomissioná-lo e descartá-lo. Mas não é isso que a gente vai falar hoje, não. Vamos falar dessa fase de vida útil. Por quê? Nessa fase de vida útil, gente, eu tenho 3 grandes técnicas de manutenção. Eu pensei em botar um gráfico, uma tabela, mas eu resolvi botar texto. As 3 grandes são a manutenção corretiva, a preventiva e a preditiva. Corretiva, atua no sistema de equipamento para corrigir falha, quebra ou defeito, realizando intervenções que façam com que os mesmos retornem à operação normal. Podem ser realizadas para corrigir ou restaurar o desempenho. Então é o seguinte, está funcionando, quebrou, é a corretiva. E o que mais? O carro me faz 10 km por litro, de repente passou a fazer 6, tem algo errado. Eu vou fazer uma manutenção, vou parar e vou fazer uma manutenção para corrigir o desempenho do mesmo. Tá? Então, a manutenção corretiva é depois de algo quebrar ou o desempenho cair. Eu vou lá e corrijo. O que é a preventiva? Tem como objetivo quebrar quebras e o aparecimento de falhas em sistemas e equipamentos. Eu realizo mesmo de tempos em tempos, antes que surjam falhas, garantindo um funcionamento eficaz e confiável. Procedimentos de manutenção preventiva são programados e realizados de forma periódica, com intervalo determinado, e as intervenções são realizadas levando em consideração fatores como hora de uso, ciclos e outros. Vamos lá, o que é preventiva? Eu tenho, sei lá, uma impressora, eu tenho um motor, baseado no estudo da vida útil deles, dos tempos médios entre falhas, dos componentes do mesmo. Eu sei que, por exemplo, um rolamento quebra a cada 15 mil horas. Essa pecinha aqui que traciona o papel desgasta depois de 20 mil ciclos de operação da impressora. Então, a manutenção preventiva é um pouco antes disso. Eu tenho no manual do equipamento ou do sistema, eu vou lá e troco isso. Ou eu vou lá e faço isso. Normalmente eu agrupo algumas tarefas. Mas isso, gente, eu já fiz uma análise. Eu sei o que acontece com esse equipamento. Então, eu vou de tempos em tempos e conserto as partes que eu sei que vão dar problema. Isso eu tenho muito em aviação. Eu, de tempos em tempos, eu vou lá, torqueio o equipamento, troco um filtro, porque o avião não dá para dar falha lá no alto, né, gente? Então, a aviação é uma das indústrias que mais utiliza a preventiva. Só que, infelizmente, as coisas não são sempre como nós queremos que sejam, né? Um rolamento, às vezes, a máquina está um pouquinho inclinada fora do eixo, tem um desgaste maior. O papel que eu usei, ou a umidade não era ideal, ou teve poeira, o tracionador vai dar um problema. O que eu vou fazer? Eu vou monitorar meu sistema de equipamento. Porque as condições elétricas, mecânicas, hidráulicas, pneumáticas, de vibração, de desgaste. E a partir daí, eu vou monitorar o desempenho e a degradação. Mais do que isso, gente. O professor Edgar, o nosso professor Edgar, ele tem pós-graduação em manutenção, além de ter trabalhado mais de 20 anos com manutenção. Até hoje ele faz manutenção eventualmente. E uma coisa que a gente comenta muito cara, ser humano meteu a mão, atrapalhou. Eu tenho uma história minha na época de operador de refinaria da Petrobras, eu era garoto e a gente fazia um monitoramento dos grandes equipamentos, geradores de energia elétrica, na mão, no papel. E eu já tinha um tempo, né? Eu fui medir a temperatura de óleo no mancal, a gente estava voltando de uma folga, né? Do grande equipamento, eu vi que a temperatura estava 2, 3 graus acima. E eu fui para o operador mais antigo e falei, pô, essa temperatura está acima do normal. Aí, opa! Não era condição de falha, não, mas aí daqui a pouco eu vi, aí eu fui, as anotações em formulário, né? Eu verifiquei nos formulários do dia anterior e do dia antes,
que a temperatura estava subindo. 1 grau a cada 12 horas. Opa, isso não está bom. Esse operador mais antigo correu, pegou o livro de registro, atenção, na mão, em papel, começou a ver. Ele viu que tinha tido uma manutenção na semana anterior, no outro horário que a gente não estava trabalhando. Os caras da manutenção foram mexer justamente nesses filtros. Não preciso dizer nada, né? Foram fazer uma preventiva e bobearam. Tinha um elemento filtrante, não tinha ficado bem ajustado, não estava permitindo a vazão do fluido. Resumindo, meteu a mão, atrapalhou. Mas, gente, só foi possível ver isso antes de uma falha mais grave, porque eu monitorei, eu, ser humano, operador, estava vendo a temperatura, garoto, vi que ia dar problema. Mas, gente, hoje em dia, a tecnologia está permitindo um monitoramento de sistemas e equipamentos cada vez mais eficaz, barato, ágil, rápido. Lembra que eu falei na atividade 1 sobre a evolução dos circuitos digitais? Pois é. Vamos lá. Essa curva aqui é a curva que manda. Eu tenho usado muitas referências dessa empresa aí, Dynamox. A Dynamox é uma startup lá de Santa Catarina, lá em Florianópolis. Eu vou falar deles. Eles são geniais. 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 Porque eles usam todos os recursos que a gente fala de tecnologia, de indústria 4.0. E num dos papers dele, esse aqui, eu tenho da esquerda para a direita, ó, manutenção corretiva, preventiva e a preditiva. E eu tenho aqui nesse gráfico dinheiro. Então, olha só, o que é o custo da manutenção? Gente, o custo da manutenção é o que eu preciso para corrigir alguma coisa. Então, às vezes eu tenho um técnico com uma ferramenta, uma chave de fenda, um multímetro, mas nada. Quando o equipamento quebra ou para, gente, o custo do reparo é altíssimo. Por quê? Primeiro que o equipamento vai ficar parado, o sistema vai ficar parado, alguém vai deixar de ganhar dinheiro, eu vou ter que ir na rua, comprar peça correndo. Estão entendendo? Então, para eu ter um custo de manutenção mínimo, meu custo de reparo é altíssimo. O que eu posso fazer? Eu posso comprar, botar alguma coisa no almoxarifado, eu tenho uma medição para acompanhar um pouquinho, eu ter alguém que vá correndo na rua comprar, mais fácil. Então, meu custo de reparo vai caindo lentamente. Eu não consigo adivinhar tudo que pode quebrar. Então, se eu for investido na manutenção, botando mais gente, que aqui eu posso ter só um técnico, né? Em casa, com celular. Aqui eu posso botar 2 técnicos em turno, posso ter material no almoxarifado. O meu custo de reparo vai caindo devagarzinho. Aí o que eu faço? Eu vou botando uma manutenção preventiva, onde esses técnicos, com esse material, pouco a pouco eu vou botando um ciclo, que eu vou reparando pouco a pouco, eu vou trocando. Então, meu custo de reparo vai caindo pelo lucro cessante. A máquina não vai quebrar, a máquina vai rodar continuamente. Então, beleza, meu custo de reparo vai caindo, tá certo? E o meu custo de manutenção não sobe, mas vai chegar uma hora que acontece o seguinte: pô, cara, eu tenho o peão que meteu a mão, o desgaste não esperado, o desalinhamento, então eu não vou conseguir parar. Eu quero mitigar mais ainda o meu custo, gente, porque isso aqui não é linear, né? Às vezes, o custo de manutenção é muito mais barato. O que eu vou fazendo? Eu vou começar a investir nisso aqui, monitorar. Eu vou botar sensor, eu vou botar rede, eu vou botar um sistema inteligente com inteligência artificial para monitorar o equipamento. Sabe o que vai acontecer? Meu custo de reparo vai cair cada vez mais. Porque eu vou saber se eu tenho que... Quando eu vou comprar uma peça de reparo. Se está tudo bem, eu não vou comprar. Se o rolamento está bom, eu não vou comprar. Se o desalinhamento está legal. Se o filtro está bom, eu não vou comprar. Eu vou otimizando o meu custo de reparo. Só que eu tenho que gastar mais no sensoriamento, na manutenção. Estão entendendo a diferença? Está bem claro até aí, gente? Deixa eu dar uma paradinha aí para ver se vocês têm alguma dúvida, se está claro. Fala aí, gente. Por enquanto está claro, professor. Tranquilo. Beleza que vocês ficam bem quietinhos, aí eu fico na dúvida, assim, falo, rapaz, não sei se... Deixa eu...
Professor, Ficou mudo, né? Obrigado, gente. professor, Pode falar. Fala aí, essa Bruno. manutenção preditiva, esse curso de IoT, Internet das Coisas, facilita bastante fazer essa manutenção preditiva, né? Exatamente. Você já deu o spoiler do que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos lá Maravilha. aqui. Por quê? Olha só, na atividade um a gente falou isso aqui, ó. Para que eu faço a gestão e controle do ciclo de vida? Tudo isso aqui, ó. Esse monitoramento eu prolongo a vida útil, aumenta a confiabilidade, mantém os custos de manutenção no nível ótimo, segurança, saúde, eficiência energética, rentabilidade. Mas, gente, como é que eu vou fazer uma gestão inteligente e proativa que eu te falei? Como é que eu vou me antecipar? Monitorando. Esse é o X da questão. Monitorar. Professor, como é que eu vou monitorar, hein? Tá aí, ó, chegamos. Para que eu vou fazer um monitoramento contínuo? Otimizar o ciclo de vida, a segurança do trabalho, tudo aquilo que é contratação, implementação de sistema de manutenção preventiva. Mas o que é? É isso aqui, ó. Indústria 4.0. Traz a digitalização de processos industriais e, sem dúvida, é o sensoriamento de sistemas e equipamentos. Esse sensoriamento permite um monitoramento contínuo e está inserido nas técnicas de manutenção preditiva. Eu acompanho a condição de equipamento e sistema a partir dos parâmetros coletados, vibração, temperatura, pressão. Gente, uma das formas mais inteligentes é através de sensores instalados nos sistemas ou equipamentos. Eles coletam informações em intervalos de amostra definidos pelo usuário e geram gráficos com histórico. Então, vamos lá mudar um pouquinho. Eu tirei do LinkedIn desse rapaz, Luiz Carlos Santos. O que é a indústria 4.0? Revolução industrial, quarta revolução industrial, indústria 4.0, é a integração entre informatização e internet, englobando tecnologias que combinadas permitem empresa ou negócio inteligentes, ágeis, alta competitividade e velocidade. Então, o uso da tecnologia permite aos gestores acompanhamento em tempo real do andamento do negócio, acelerando o tempo de respostas, decisões estratégicas e cruciais para o sucesso. Gente, uma das melhores definições que eu tenho de indústria 4.0 é a seguinte: é pegar tudo que já tinha há 20, 30 anos atrás e o que está acontecendo? Rede tem há 40, 50 anos. Processamento está 50, 60 anos. Robô há muito tempo. Segurança da informação sempre teve. O que está acontecendo? O que acontece é que a tecnologia está evoluindo tanto, que está tudo tão mais rápido, tão mais barato, que eu estou conseguindo fazer coisa que era inviável há pouco tempo atrás. Esse é o conceito da indústria 4.0. E mais importante, tem uma coisinha aqui pequenininha, ó, sistemas integrados. Vamos avançar um pouquinho nesse conceito da indústria 4.0. Tá aí, ó. O que é a internet das coisas? Máquinas e equipamentos se comunicarem entre si através da internet. Gente, é o que o 5G vai fazer. Eu posso medir, botar um sensor de abertura de porta falando pelo Wi-Fi. Um sensor de temperatura na geladeira. Por aí vai, tudo no Wi-Fi. Então, computação em nuvem é o seguinte: eu tenho um HD, não só um HD, mas eu tenho um próprio processador num computador, num container do Google ou da Amazon, a milhares de quilômetros de distância, fazendo tudo aquilo que eu estou vendo aqui no momento e compartilhando pela rede. Big Data é a estação de informação de um monte de dados que eu tenho. A gente imagina, gente, eu sensoriando tudo dentro de uma casa, bilhões de dados um atrás do outro. Robótica avançada é bem fácil, né? É robô para fazer tarefa repetitiva ou para segurança. Mistura aditiva é a clássica impressora 3D extremamente útil no momento atual da pandemia, que o pessoal na Itália, aqui no Brasil, estão imprimindo elementos em 3D para respirador direto. E a integração, gente, a integração é que permite todas isso que eu falei, trocar informação entre si. Então, tecnologia 4.0 é tudo. É tudo. É uma possibilidade que a gente possa vir a falar com mais detalhes. O que a Dynamox faz? Galera,
A Dynamox é um case, uma startup, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eles têm uma área clean, eles têm uma área segura. Eles produzem esse sensorzinho aqui. Eu vou contar a história deles. A história deles é o seguinte: aonde eles se fizeram foi com a Vale do Rio Doce. A gente na Petrobras trabalha muito com petróleo. O petróleo vai por tubo, tubulação, tá certo? Gasoduto, oleoduto. Mas a Vale, que é minério, eles precisam da esteira. A esteira que transporta o minério por grandes distâncias, seja em porto, seja na fonte de processamento. E a esteira, para ela rodar, ela depende de um monte de motorzinho a cada, sei lá, 300, 500 metros de distância, 1 quilômetro. Gente, se um motor desses falha, a esteira toda para. Imagina você parar milhares de toneladas porque um motorzinho lá no fim do mundo quebrou. Sabe o que eles fizeram? É esse esquema que está aqui. Eles têm um sensorzinho em cada um dos motores. Mas olha só, é um sensor com uma bateria embutida que manda um pulso de dados a cada 250 milissegundos. Ele mede o quê? Ele mede a temperatura e a vibração do motor em um local estratégico. E o que ele faz? Ele manda o sinal por Bluetooth, que é o que menos consome energia. Gente, a bateria dura 2 a 3 anos. E ele tem um medidor de tensão de bateria. Tudo encapsulado. Até para a área de gás funciona, a área classificada que a gente viu no primeiro período. Ele manda o sinal Bluetooth, que é o que menos consome. Por que não é Wi-Fi? Porque eles fizeram as contas, consome muito mais energia, o Bluetooth é menos. Eles têm uma caixa a cada, sei lá, 200, 300 metros, com repetidor de Bluetooth, não é mais um pouquinho, esqueci a distância exata. Esse repetidor de Bluetooth é que está ligado à internet e manda para um processador em nuvem todos os dados. E eu posso acompanhar os sensores. Como? Gente, essa aqui é a tela real deles, cara. Isso aqui é cada um dos sensores. Olha só, ele tem a tendência se aumenta, se é manter estável, se é piorar. Um holodum aqui, se está fora do intervalo. Vermelho, ó, nos últimos intervalos de tempo, ele está dando ruim. Porque a velocidade média está acima do que era. Tá vendo? Esse aqui estava ruim, melhorou. Esse aqui está fora do range. Esse aqui estava bom, ficou... E olha aqui a temperatura. Gente, ó, ele mede sensor X, Y, Z, se a bateria está boa ou está ruim, a memória, se ele está boa ou não, quando foi a última sincronização dele. Gente, eu estou monitorando o sensor de cada uma delas, de várias partes do equipamento, tudo usando a internet das coisas, Bluetooth, processamento em nuvem. Gente, isso aqui é a tela do navegador, tá? É um dashboard. O cara abre um navegador no celular e ele vê como é que estão os equipamentos dele. Preciso dizer mais alguma coisa? Acho que E bem simples de entender, né? Oi? Repete, por favor. Tá bem simples de entender o gráfico deles. Gente, eles são geniais. Eles são geniais. E eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer coisa parecida. Pô, o Robson, que se formou um período retrasado, trabalhava manutenção de ar-condicionado, eu falei com ele. Cara, bota um sistema IoT, eu já mandei para ele, eu já vi no LinkedIn, tem sistema IoT para ar-condicionado que avisa antes de queimar. Gente, um sistema IoT é medir a pressão do bujão de gás para ver quando é que está esvaziando e avisar você no seu celular para você comprar. Tá? Então, olha só, recapitulando, CUFA da banheira, manutenção corretiva preventiva, preditiva e monitoramento é o futuro das coisas, com base na tecnologia 4.0. Tá? O que nós chegamos? Gente, eu vou deixar isso aqui na tela para vocês irem nesse link. Tá? Hoje é um pouquinho diferente. Hoje eu quero que vocês escrevam. Tá? Eu vou deixar na tela. Eu vou pedir para vocês. Tá todo mundo vendo aí para abrir com o QR Code ou no link aí do Sócrates. Tá? Hoje em dia são 6 perguntas. A primeira, vocês botarem o nome completo, a turma e o e-mail, para eu poder rastrear melhor, que alguns não colocaram e-mail, o nome na outra. Tá? Então, vou dar 5 minutinhos para vocês irem aí 3 minutinhos para vocês irem aí no Sócrates. Tá?
vão no link do Sócrates, vai aparecer lá qual a turma, aí vocês vão botar Torres 9215, tá certo? E aí, quando vocês entrarem no questionário, vocês podem botar o nome de vocês também, mas a pergunta eu peço para botarem o nome, a turma e o e-mail, tá certo? Mais 3 minutinhos aí para vocês entrarem enquanto eu bebo. Professor, o meu link abre a página do Sócrates, mas fica a tela em branco, não dá para ver mais nada. Já abri pelo QR Code, já botei o link copiado e escrevi o link também, mas não foi não. Tentar fazer em outro navegador. Beleza. Gente, mais alguém deu esse problema no Sócrates ou só ele? Muda o navegador. Todo mundo conseguiu entrar aí no questionário ou alguém ainda não conseguiu? Alguém mais deu esse problema? Estou com o mesmo problema que ele, mas vou trocar o navegador aqui. Beleza, Roger. Alguém mais deu esse problema? Gente, eu ia perguntar se quem é ex-aluno ou quem não é do subsequente. Tem alguém aí que não seja do subsequente? Ou ex-aluno, ou aluno da manhã e da tarde? Bem, Ô, professor, bem, oi. troquei o navegador, mas abre a aba aqui do Socrative, mas mesmo assim fica toda a tela em branco. Só fica a aba em cima com o nome Socrative, mas não aparece mais nada. Nos dois navegadores. Você está com Eu pop-up também, mesma bloqueado? coisa. Você está com pop-up bloqueado? Ou alguma questão de segurança? Não, Deixa não, apare- porque da de- última vez abriu normal. Ih, rapaz, que doideira. Que doideira, né? Eu, Eu tô hein? tentando pelo celular, vou tentar aqui pelo notebook para ver se tem alguma diferença. Beleza, beleza. Não tem nada demais, não. Enquanto isso, eu vou comentando as perguntas, tá, gente? É muito importante que vocês escrevam, fiquem à vontade, tá? A primeira pergunta é o nome, turma, tranquilo. A segunda pergunta é a seguinte: qual o sistema eletrônico que você convive no dia a dia? Eu quero ver se vocês entenderam o conceito de sistema. Pô, descreve um sistema. Pô, professor, controle de elevador é um. Algum controle de iluminação. Gente, o próprio ar-condicionado de casa é um sistema. Se você for ver, a máquina de lavar também é um sistema. É um equipamento. Eu pedi um sistema com equipamento, né? Mas o ar-condicionado ele é maiorzinho um pouquinho. Ele normalmente tem um elemento externo, um ar mecânico, tem a parte de controle eletrônico. Consegui. Gente, ótimo. No notebook, né? Pode ser alguma coisa Isso do mesmo. celular. Pode ser alguma coisa da versão do. É Android, não é?
Pode ser a versão do iOS. O Então, meu essa é. pergunta do sistema eletrônico, gente, nenhuma delas tem certo e errado, tá? Você descrever, você trazer para sua cabeça e você descrever um sistema que você conviva para ver se você captou o conceito. Por quê, gente? Em manutenção, ou em operação, ou na própria gestão do equipamento do sistema, é muito importante você reconhecer os elementos. Mais importante ainda, o objetivo do sistema, tá? E as partes que o compõem, que a partir dessa interação você vai saber onde monitorar, onde ver prós, contras, falhas. Esse que é o, sabe, o segredo da coisa. Você reconhecendo o sistema. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é a seguinte: qual sistema eletrônico seria útil no seu dia a dia? Eu já falei, ó, monitorar o bujão de gás, desempenho da rede Wi-Fi para você ver se está boa ou não, eficiência do ar-condicionado, saber se a minha moto vai quebrar por falha mecânica ou não. Gente, qual sistema eletrônico seria útil no seu dia a dia? Pô, monitorar a caixa d'água, sei lá, monitorar se as plantas estão secas e ligar, molhar o jardim, ou verificar se está muito quente, baixar o toldo da varanda automaticamente. Pense no sistema. Pô, professor, mas o sistema é muito simples. Não faz mal. Pense no sistema que seria útil para você. Tá? Útil no seu dia a dia. Professor, dá uma ideia aí sobre a primeira questão, porque eu fiquei sem ideias aqui. Alguns exemplos para clarear a mente. Ar-condicionado, elevador, controle de acesso. Que mais? Quem tem cisterna e caixa d'água tem um sistema em casa. Pode não estar automatizado, mas é um sistema. Você tem que ligar a bomba para poder fazer. A própria piscina, bomba de piscina também é um sistema. Olha só, até quem tem aquário em casa tem um sistema. Porque quando é que você liga o filtro? Quando é que você bota comida para o peixe? Você pode automatizar esse sistema? Pode. Certo? Então, bem, lembrando, gente, a aula está sendo gravada. Ao final da aula, nós vamos divulgar esse material, essa apostila, com os links todos e o vídeo da aula. Tá bom? Vamos passar para a próxima pergunta. A quarta pergunta é: quais os conceitos de manutenção que você gostaria que fossem abordados em nosso curso técnico? Você gostaria que a gente falasse de que tipo de sistema ou equipamento eletrônico? A manutenção de que tipo? De áudio, de automação, de impressora, sei lá, de controle. Que tipo de sistema ou equipamento seria interessante que a gente falasse de manutenção? E manutenção na fase inicial. O que você gostaria? Queria mais aula de montagem, ou teste de protótipo, ou um projeto de fabricação mesmo, de transformar protótipo em industrial, e por aí vai. Fiquem à vontade. Gente, não tem certo e errado. Falem à vontade.
Gente, a Fernanda é que está mais adiantada aqui, que o professor consegue ver como é que o pessoal está andando. A Fernanda já está na questão 5, então eu vou explicar a questão 5, tá? Vamos lá. Questão 5. Com os fatores que a gente apresentou na atividade, cite um exemplo, segundo a sua visão, de um sistema ou equipamento onde um tipo de manutenção seria mais interessante. Por exemplo, um chuveiro elétrico. É muito mais fácil fazer uma corretiva. Para que eu vou ficar monitorando o chuveiro elétrico e tal? É claro, professor, vou tomar banho frio. Mas, gente, o investimento é você comprar uma resistência, tem em casa, quando queimar, você troca. Ou no máximo vai chamar um eletricista. Mas no sistema de elevadores, vai valer a pena a corretiva? Aí não. Então, manutenção corretiva. Qual é o sistema de equipamento que vale a pena? Manutenção preventiva, qual o que vale a pena? Que não vai ter muita gente mexendo, ele vai ficar quieto. E a preditiva? Que sistema ou equipamento eu perderia muito dinheiro ou daria muito trabalho para eu fazer a manutenção? Tá certo? Pensem aí. E já vou passar para a sexta e última questão, que é a seguinte. Para as respostas das tuas questões um ou 2, na verdade é 2 ou 3, né? Como é que você faria uma manutenção preditiva usando os recursos da indústria 4.0? Lembra que eu pedi para um sistema que você convive ou um sistema que você gostaria que fosse criado? Como é que a indústria 4.0 queria? Tá? Mas eu peço para vocês, como está tudo em texto, eu vou agora perguntar online mesmo, né? O curso não dá para ser o que vocês esperam, né? Porque vocês não esperam, a cada aula é uma novidade, tá? Mas eu queria ver se está razoável o esquema que eu estou montando. A partir das respostas de vocês, eu pretendo fazer uma nova atividade semana que vem. E queria ver se esse dia tá bom para vocês, quarta, 7 horas da noite. Vocês podem até escrever aí nas respostas mesmo, lá naquela primeira questão que vocês botaram turma, nome. Professor, mais cedo, mais tarde. Ou podem falar agora, gente. Eu vou ficar até quieto para ouvir vocês se tem disso que a gente falou. Pô, professor, eu quero saber mais de indústria 4.0. Eu queria um sistema específico para automação e controle. Eu queria aprender redes de automação. Eu queria que fosse mais cedo ou mais tarde, outro dia da semana. Fiquem à vontade, por favor. Gente, tudo bem. Tem muita gente falando, pode ser um de cada vez, tá? Eu queria saber se está razoável, se tem alguma coisa que vocês gostariam, se o dia, o horário tá bom. Professor, para mim tá ótimo o horário. A data que você está colocando também tá muito bem. Então não tenho do que reclamar ou dar outra sugestão. Disso tudo que a gente falou, tem alguma coisa que vocês teriam maior interesse, que vocês estão vendo que seria mais legal se a gente falasse, ou alguma curiosidade, ou específico de alguma disciplina? Fiquem à vontade, gente. Professor?
professor? Fala aí, Ivane, que eu fecho meu microfone de vez em quando. Então, essa aula que você está dando aí é para todos os períodos? Não é aula, Ivane, é uma atividade online pelo período da pandemia. É claro. Extracurricular, eu entendi, é extracurricular. Isso, isso. E o que que acontece? Eu convido todos os períodos, tá? Então, tem a galera do primeiro período, segundo, do terceiro e do quarto. E o que que a gente está fazendo? É claro que perpendicularmente, eu mesmo falo durante a atividade, que nós falamos de vários conteúdos que são relacionados às disciplinas do Cefet. Não tem como, né? Não tem como. Mas a gente vai falando e vai tocando. E o que que acontece? Vai ligando, né? O objetivo é o seguinte, né? A gente conectar os pontos soltos e dar uma visão integrada das disciplinas e do curso. Entendi. Entendi sem entender, mas está tranquilo. Ivane, você já ouviu falar do Chacrinha, né? Qual era a frase dele? Eu vim para confundir. Não precisa nem falar, dá para entender, dá para perceber. Cara, tirando tirando a brincadeira do Chacrinha, a gente quer dar uma visão integradora. Porque a própria organização do curso técnico de eletrônica, em partes, em disciplinas, por mais que a gente tente, não dá. A gente quer fazer uma visão geral, entendeu? Mostrar a importância da eletrônica, dos equipamentos, dos sistemas, para poder integrar, que a eletrônica, antes de mais nada, é uma ferramenta para as demais disciplinas e demais áreas. Até pelo próprio fato dos circuitos fazerem cálculos, é a base da eletrônica. Assim como a matemática é o suporte de todas as ciências, a eletrônica é o suporte de quase todos os sistemas que a gente tem no mundo real. Então, esse é o foco da gente, tá? Então, olha só, senhores alunos, muito obrigado pela atenção. O questionário continua aí até amanhã. Eu amanhã de manhã devo estar disponibilizando o vídeo e os formulários da atividade de hoje, tá? Fiquem à vontade para fazer comentários ou demais informações. Usem esse formulário que vocês estão preenchendo, que eu estou vendo que a grande maioria está preenchendo já, tá? Tirando o Lucas Marques, que ainda não começou, todos os outros já começaram, tá? Eu vou olhar com muito carinho. O Alan Mesquita e a Fernanda já terminaram. O Vitor Hugo está bem próximo. Vinícius, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Você tem algum comentário aí, Vinícius? Qualquer um aí. Alguém tem mais um comentário antes da gente encerrar aqui? Que a gente ainda tem uns 2, 3 minutinhos. Professor, tá me escutando? Com certeza. Só fecha o microfone para não atrapalhar. Pode falar. Uma coisa que eu achei interessante foi comentar sobre os tipos de manutenção que tem no mercado, que vem aí ganhando espaço, que é a manutenção preditiva e preventiva. Eu acharia interessante o senhor trazer na próxima aula, aprofundando nesses termos, quais são os tipos, né? No caso, os softwares, ou até mesmo os programas que as empresas usam para poder fazer esse tipo de monitoramento. Achei interessante. Então, eu queria falar também sobre isso, o mesmo assunto, só que eu não pedi para abordar na próxima aula esse assunto porque eu já me inscrevi no curso lá do professor, mas para quem não dá para se inscrever nesse curso, né, seria interessante abordar porque realmente é muito interessante e acredito que é uma área que vai crescer bastante aí e que todos podem ter acesso em casa, né, fazer esses projetos em casa mesmo e adicionar ou até vender ou ir na sua casa ou na sua empresa. Beleza. Realmente, porque, como eu falei, o 4.0 é um somatório de diversos itens. E é bom a gente entender. Principalmente, eu recomendei o curso. Qual o curso que eu recomendei lá? A inscrição só até amanhã, né?
básico de redes. Ah, mas tem coisa que eu já sei, mas tem coisa que vocês não sabem. Então, recomendo muito o básico de redes. Tá? A gente está à disposição. Vamos programar uma atividade para a semana que vem também. Muito obrigado a todos que tiveram presentes. Tá? O canal de comunicação é aberto o tempo todo. Vocês podem enviar dúvida, sugestão. Obrigado por todos que colaboraram na data de hoje. Tá? A minha leitura pessoal de hoje é que a manutenção corretiva vai ficar cada vez menos justificada, porque com a internet das coisas, rede, vai ficar cada vez mais viável a implementação das demais. Tá certo? Esse é o recado daqui. Então, eu vou pensar aqui, eu estou querendo muito falar de projeto de engenharia, de software para criação. Eu acho que talvez seja isso a próxima atividade. Eu vou ver as respostas de vocês e a partir daí eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou desligar a gravação e em seguida eu vou encerrar a reunião. Muito obrigado pela participação e a presença de todos e até semana que vem. Tá bom, gente? Um grande abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, galera. Grande abraço aí. Obrigado pela presença de todos.